Então, oficialmente, uma boa noite a todas. Quem não conhece, eu sou Letícia Raupp, eu estou como presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e aqui hoje eu estou representando todos os meus diretores, né? O Tasso Bortolini, a Luciana Legge e a Zelma Padilha, com muito orgulho, com os 2 GTTs aí que a gente tem do Conselho, que depois eu vou passar a palavra para as nossas presidentes aí poderem falar um pouquinho do trabalho, que é fundamental. E esse ano a gente ainda está fazendo essas ações aí em parcerias entre os conselhos que acabam tendo afinidade, assuntos em comum, e é fundamental. Mas nós viemos essa noite aí para falar o quê? Da imagem profissional, que a gente sabe que ela está relacionada à imagem pessoal. E aí, tendo, né, um peso muito significativo para quem deseja, então, conquistar um emprego, atingir um crescimento dentro de uma empresa. A gente precisa o quê? Transmitir uma credibilidade, transmitir uma segurança, o respeito ao se comunicar e construir também as relações entre o ambiente corporativo, afinal, todos desejam, né, apresentar os seus valores e deixar a sua marca através de uma imagem positiva. E aí, para isso, nós, mulheres, a gente precisa muito trabalhar o quê? A autoestima, a autoconfiança, o autoconhecimento. Tudo é fundamental para uma vida de realizações. Então, a gente precisa o quê? Cuidar da aparência, cuidar do bem-estar pessoal. Pode ser uma estratégia vantajosa e assertiva para se conquistar o quê? Um sucesso profissional na carreira. Então, nesse sentido, a capacitação dessa noite, a gente vai falar sobre 2 temas, né? Um, que é a estética íntima e a sexualidade, e o outro tema, que é a autoestima, ferramenta de sucesso. Para falar sobre o assunto, a gente convidou, então, a farmacêutica Aline Gutierrez, que é membro aí do nosso GTT de estética, nossa colega e parceira de muito tempo, e a consultora de imagem, a Nara, que acabei de conhecer, essa pessoa maravilhosa, linda, de rosa, né? Então, assim, mostrando a imagem profissional da cintura para cima, né? Me arrumei para vocês. Ai, mas que coisa boa que a gente está aqui junto, assim, aí a gente mostra, assim, a força da mulher. A Aline, então, ela é membro do nosso GTT de farmácia estética, como eu falei, ela possui graduação em farmácia, especialização em farmácia estética e farmácia magistral, ela é docente de diversas pós-graduação e pelo Brasil, foi pioneira na farmácia estética no Rio Grande do Sul, proprietária da farmácia de manipulação Empório Farmacêutico por 15 anos, e indicada como educadora do ano pelo Congresso Estética. Já a Nara é empresária, como muitas de nós aqui também, que a gente sabe que é difícil da gente lidar, né, essa parte profissional de ser uma empresária com a parte de ser mulher, mãe, filha, todas as ações que a gente acaba tendo junto. Então, ela é mentora de mulheres em busca da autoestima para proteger em todas as áreas da vida. Apaixonada por vendas, eu adoro essa palavra. Ela possui mais de 30 anos de experiência no ramo. Então, agradeço, né, com muito orgulho que um dia após o dia 8, que foi o Dia da Mulher, que a gente tem esse reconhecimento, a gente possa estar aí juntos na presença nessa noite, né, com a farmacêutica Aline, com a consultora de imagem, com as nossas colegas aí do nosso GTT, com colegas aí de vários lugares, várias cidades que a gente já viu aí no início conversando que estão presentes. A gente agradece, então, Aline e Nara, por vocês aceitarem o nosso convite para compartilhar dos conhecimentos de vocês conosco.
Alguns recadinhos no início a gente sempre acaba tendo que dar, né, que são importantes. A gente pede, então, que deixem os seus microfones desligados para não interromper, né, com ruídos durante a apresentação. A gente informa que essa palestra ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no nosso acesso restrito posteriormente. Antes nós falávamos também que nós temos muitas palestras que estão disponíveis também no nosso canal do YouTube, nos sigam lá, porque tem inclusive palestras que a SECOM tem feito um excelente trabalho, fragmentando partes da palestra, porque muitas vezes a gente não tem a disponibilidade do tempo para assistir um tempo integral, e então elas estão por pedacinhos para assistir. Também a gente pede que vocês anotem as dúvidas, que no final a gente vai abrir o espaço para os questionamentos. Para a gente organizar a fala, nós vamos seguir, então, a ordem ali do chat, tá? Vamos fazendo. Eu desejo, então, para nós um excelente evento. Eu vou passar a palavra, então, para Ana Letícia e para Ellen, né, que são as nossas presidentes do GTT aí, que foram as idealizadoras desta palestra da noite aí, para elas falarem um pouquinho, para depois vocês fazerem a condução e passar a palavra para a Aline e para a Nara. Beijo! Bora lá, então. Eu quero iniciar, então, felicitando a todas as guerreiras dedicadas, comprometidas e felizes mulheres pelo nosso dia, que há de se dizer que deveria ser todos, né? Agradecer a oportunidade, então, de estar mais uma vez aqui, agradecer a presença de quem já entrou e de quem vai assistir, porque com certeza esse encontro vai ser sensacional, tenho certeza disso. E foi porque ele foi pensado para elevar a autoestima e a integração da mulher. Como a Letícia falou, a gente precisa unir forças, né? Unir a força da mulher. Está sendo promovido por esses 2 GTTs, o Abraço Mulher Farmacêutica, que tem essa missão de plantar sementinhas aí para um futuro brilhante, para fortalecer, acolher, unir as mulheres, e esse da estética, que é representado aí pela Aline e pela Ellen, é justamente isso, né? Nos encontrar, nos fortalecer. Fala aí, Ellen, um pouquinho para nós, por favor. Boa noite a todas. Bom, acho que nessa noite eu quero primeiramente agradecer as nossas palestrantes, porque eu sei que nessa Semana da Mulher vocês com certeza estão bem requisitadas, então disponibilizar esse tempo para nós é uma honra recebê-las aqui. A Aline, nossa eterna parceira aí, né? Nunca abandona o barco. Então, amiga, muito obrigada. Nós vamos até o fim, amiga. Até o fim, a gente se agarra e vai até o fim. Então, em nome do GTT, eu agradeço a tua disponibilidade e em nome do CRF, eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, poder te ouvir e trazer, né, a tua colaboração para tantas mulheres, que é sempre tão importante esse quesito, né, de intimidade que tu traz. É sempre um tabu, Nara, né? Esse tabu, exato. Quebrando tabus, como sempre. E a Nara também, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu tenho certeza que vai ser um tema incrível e que vai contribuir, né, para a vida das farmacêuticas que estão aqui nos assistindo. E, segundamente, eu quero agradecer e parabenizar a todos os inscritos por disponibilizarem esse tempo também para esse autoconhecimento, para esse aperfeiçoamento que não é tão técnico, né, mas que com certeza acaba refletindo na nossa vida profissional também, porque autoconhecimento e autocuidado nunca é demais. Então, eu desejo uma boa noite a todos, uma ótima palestra para nós. Eu vou pedir desculpas que eu vou manter a minha câmera fechada depois, porque o meu sinal de internet está muito fraco e eu vou continuar acessando pelo celular. Então, se eu tiver que fechar a câmera é porque o meu sinal está caindo. Tá? Ótimo. E vamos lá. Então, pode dar seguimento, Ana. Obrigada. Vamos lá, então. Os recadinhos, né, da Quermesse foram dados. Nós vamos ter em torno de 45 minutos com cada palestrante. Como a Letícia comentou, as perguntas, por favor, façam. Vai ser lá no chat. Nós vamos tentar responder a todas. Aline, muito obrigada. Realmente, a Ellen falou tudo.
Nara, essa tua disponibilidade, minha amiga querida, né, de encarar aí um universo de mulheres e passar esse teu conhecimento que é tão amplo, é maravilhoso. Não é rasgação de seda, eu acho que é necessário, porque numa viagem, né, uma não farmacêutica estar conosco... Oh. Mas, enfim, sejam bem-vindas. Aline, então, a palavra está contigo? Ok, tá bom, então. Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Letícia, querida, minha amiga do coração, também estamos juntas até o final, né? Ellen, obrigada pelo convite. Ana também, é um prazer estar aqui com vocês, quebrando os tabus mais uma vez, né? Falando aí sobre estética íntima, falando sobre sexualidade, autoestima, autoimagem, que é um assunto muito delicado para nós mulheres, principalmente para as gaúchas, né? Nós, os gaúchos, nós temos um tabu enraizado. E eu lembro de Roberto Cancherini, há alguns anos atrás, que foi quem me deu ali a oportunidade no primeiro congresso de farmácia, e ele virou para mim e disse assim, amiga, vai que é tua, faltou um palestrante, não tinham... Eu estava palestrando sobre microagulhamento, faltou um palestrante no congresso de Gramado, e o Roberto olhou para mim, vai, amiga, vamos substituir, vamos colocar estética íntima. No ano seguinte, fomos para Foz, né, Letícia? Já com tema também estética íntima, já aceitado, né? Assim, pelo conselho, lotamos uma sala de aula imensa lá no congresso, e a gente acho que vem ganhando espaço, né? Esse tema dentro aí do mundo da farmácia, e hoje em dia explodiu, né? A estética íntima dentro da estética e dentro da harmonização. Hoje em dia é o que mais se fala sobre harmonização íntima, né? Então, eu vou trazer aí um pouquinho de conhecimento para os meus colegas e estou aberta a todos os questionamentos e caso eu sei que vai ocorrer, né, alguma pergunta mais íntima, algum conselho, alguma coisa, vocês podem me chamar ou no WhatsApp ou então pelo Instagram, que eu estou disponível, caso alguém queira conversar e tenha alguma dúvida mais específica. Eu estou acostumada a receber fotos de colegas, né, e dúvidas e questionamentos, e eu lido muito bem com esse assunto, e eu estou aberta aí a qualquer questionamento. Vou começar a apresentação. Letícia, Lucas, tudo ok? Posso? Pode sim. Sim. Não compartilhou ainda. Agora sim. Tá indo, né? Tá. Ok. Vou botar em modo apresentação. Aí, tudo ok, pessoal? Lucas? Sim? Tudo certo. Então tá bom. Então, pessoal, vamos falar então sobre a sexualidade, a estética íntima. Quem quiser me seguir ali no Instagram, doutora.Aline Gutierrez, estou disponível aí às colegas com os questionamentos, ok? Um pouquinho do meu currículo, né, que Letícia já me apresentou. Sou formada já pela UBRA aí há 22 anos. Sou farmacêutica esteta, magistral, e agora eu estou cursando mais uma pós-graduação sobre sexualidade. Iniciei esse ano. Esse tema está muito forte para mim, né? Eu já dou curso de estética íntima aí há 16 anos, há 17 anos eu estou na docência da estética, e esse assunto vem comigo há muito tempo, e era um desejo muito antigo de me tornar aí terapeuta sexual, então é uma novidade. Eu atualizei o meu currículo hoje, que até então poucas pessoas estavam sabendo que eu estava cursando, né, essa pós-graduação. Eu tenho uma escola de estética aqui em Porto Alegre, onde a Ellen é minha prof, né, nós somos colegas, a Ellen é docente também da Skin Cursos, e eu venho aí com uma trajetória desde o primeiro, né, antes era comissão de farmácia estética, né, agora mudou para a GTT, para o grupo técnico, então, desde a primeira formação, faço parte, desde a época do Roberto, e docente aí de diversos cursos e palestrantes. Vamos falar, então, sobre a sexualidade, né? Antigamente, como é que era vista essa sexualidade feminina, né? As egípcias, né, as mulheres eram interessadas pela sexualidade e demonstravam isso ao homem.
Então, não tinha pudores nem tabus naquela época, né? Cleópatra, que é um grande ícone e é um arquétipo muito forte, né? Eu acho que a Ana vai falar sobre arquétipos. Eu acho que a gente tem que se identificar, e principalmente nós, mulheres, empreendedoras, empresárias, nós precisamos trabalhar com arquétipos. Eu já estudei há algum tempo, lógico que eu não domino tanto sobre o assunto, mas eu me apaixonei sobre a questão dos arquétipos. E Cleópatra, né, ela é fantástica e ela traz essa sexualidade no corpo dela, nas feições dela, nos gestos dela, na maquiagem. Então, ela já explorava essa sexualidade há muitos anos atrás. China, né, vem aí com a revolução da sexualidade e eles apreciavam o sexo com fins não reprodutivos. Então, eles realmente tratavam o sexo como uma maneira de prazer, de satisfazer a mulher e o homem. Já na Grécia, a relação sexual era por trocas econômicas, né? Não se via o prazer. E sim, a mulher virgem, ela era supervalorizada e ela era trocada, ela era uma moeda de troca. Ali já começa a questão toda da mulher ser um objeto, né, de valor e de troca financeira, de acordos financeiros. E a mulher não pode se masturbar nesta época. Então, ela era fins reprodutivos, fins de trazer prazer para o marido, porém, ela não poderia ter prazer ou se masturbar. Eu acho, né, que vem daí muito essa crença da masturbação, né? A mulher não se conhece, tem autoimagem baixa, tem autoestima baixa, e nós vamos trazer isso, e isso está fundamentado. A Organização Mundial da Saúde preconiza já a questão sexual como uma maneira de bem-estar social e mental. Então, a mulher aqui não pode se tocar, e o sexo aqui começa a ser já um tabu, né? Na Índia, eles já traziam o sexo como uma questão de elevar a sua consciência a Deus. Então, eles atingiam um patamar religioso com o sexo, né? E aqui já começa a vir aí os primeiros manuais, sendo aí o Kama Sutra o mais conhecido, né? Onde você precisa, assim, ter a consciência corporal, a consciência espiritual e a consciência respiratória, né? Porque aqui no Kama Sutra, que já vem aí um pouco também da questão das massagens, que eu tenho visto pela internet, que está muito em voga hoje em dia, essa questão da massagem tântrica, né, do autoconhecimento, de procurar terapeutas para a questão de massagem, para reconhecer e conhecer o seu corpo, né? E aqui eles respiram para justamente atingir um nível elevado, até mesmo de orgasmo. E a gente trabalha isso, as fisioterapeutas pélvicas, né, elas trabalham muito a cinesioterapia, pegando justamente essa respiração diafragmática para poder atingir o ápice do orgasmo. Então, é muito interessante. Eu vou falar lá no finalzinho sobre a cinesioterapia. Eu até tenho aqui algumas bolinhas, né, que eu trouxe aqui para conhecimento de vocês. Já nos tempos atuais, a gente trabalha com uma educação feminina, que o que eu tenho percebido? Alguns tabus, principalmente eu acho que na minha geração ali dos 70, 80, eu tenho 45 anos, eu ainda percebo as mulheres que me procuram, as minhas pacientes, ainda tem muitos tabus sobre a sua sexualidade. E eu tenho algumas pacientes que, por incrível que pareça, poucas vezes elas gozaram, justamente por não conhecer o seu corpo, por ser apenas, muitas vezes, uma moeda de troca. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim e disse assim, eu tenho relação uma vez por semana para cumprir tabela.
Eu olhei para ela e disse, como? E ela estava me procurando para justamente elevar a autoestima dela, fazendo um rejuvenescimento íntimo, porque ela não se gostava intimamente. O que ela via não agradava a ela. Ela tinha relação sexual uma vez por semana, somente para satisfazer o marido, o parceiro. O que hoje em dia, o que eu percebo, eu com filho adolescente, né, e o que vem aparecendo, as meninas, elas estão muito mais libertas, vamos dizer assim, sexualmente, e eu não estou levantando bandeira feminina, de hipótese alguma, eu acho que tem que ter, sim, um controle, eu acredito na troca de energia, então eu vejo a sexualidade de uma outra maneira também, até mesmo por causa do meu estudo, do conhecimento, de troca energética. O sexo, tu tem que saber muito bem com quem tu faz, com quem tu vai te doar, porque é uma troca energética, né? A mulher, ela recebe a energia do homem. E isso é muito interessante porque o útero, ele é a forma de um grau, né? E a gente consegue observar naquele filme O Santo Grau, onde Maria Madalena, né, ela recebe justamente porque o grau, ele é o útero, né? E a mulher, ela recebe toda a energia masculina e ela não consegue se doar. Por quê? Porque ela recebe, ela é receptiva, assim como ela recebe o pênis, assim como ela recebe o esperma, assim como ela pode fecundar, ela recebe toda a energia do homem. Então, nós mulheres, a gente precisa saber muito bem com quem é que a gente vai ter uma relação para que a gente mantenha a nossa saúde mental em dia, né? Porque alguns estudos já dizem que uma relação ela acaba se reverberando até 6 meses para uma mulher eliminar essa energia que foi colocada, posta nela pelo nosso santo grau, que é o nosso útero, né? Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde preconiza a saúde sexual, né? Como uma parte integrante do indivíduo, aonde vai dar qualidade de vida, bem-estar físico, emocional, mental, social. Sim. Alguma colega deve estar se perguntando, nossa, onde é que a Aline vai chegar? Sim. Uma baixa qualidade sexual influencia drasticamente numa mulher, seja por violência, seja por não gostar do parceiro e estar sustentando um relacionamento, porque isso acontece. Eu brinco, né, a Ellen sabe dessa minha frase, o hashtag família feliz, né? Muitas vezes o que é postado nas redes sociais não é o que realmente acontece dentro de 4 paredes. E sim, eu venho aqui para desconstruir aí alguns tabus. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? E muitas vezes não é isso que acontece. E vai influenciar, sim, biologicamente, psicologicamente, na qualidade de vida, na qualidade produtiva desta mulher. Por quê? Porque se ela não se gosta, se ela não tem uma saúde sexual saudável, ela vai acabar aonde? Em muitos psiquiatras. E aí entra uma montanha russa. Eu não sou contra, até mesmo porque eu sou farmacêutica, eu acho que os medicamentos, eles estão aqui para nos ajudar e para colaborar com a nossa saúde mental. Mas muitas vezes a mulher, ela apela para antidepressivos, para ansiolíticos, para poder tapar com uma peneira alguns fatores que estão influenciando dentro da sua casa, do que está acontecendo com ela. E aí vem um outro quesito, que são as mulheres que passaram dos 40 anos, né? Que é onde realmente eu estou me especializando, é na mulher madura, é na mulher com climatério, é na mulher menopausada. A mulher no climatério, ou então, o que eu acho, né? Que a questão do uso do anticoncepcional, eu sei que é uma maneira preventiva,
mas ele também não vai proteger sobre as ISTs, mas o anticoncepcional dado para aquela menina, prescrito para aquela adolescente, é muito complicado, vai inibir todo o processo ovulatório, vai inibir todo o orgasmo dela. Por quê? Porque ela não se conhece, em função de que ela não tem o pico de produção de estradiol, progesterona, testosterona. Ela fica inibida, ela não ovula, principalmente aquelas meninas que tomam anticoncepcional ou injeção de uso contínuo. Ela não ovulando, ela não entra no cio, né? Ela acaba não lubrificando direito. Ela não conhece o seu corpo. Ela não sabe quando ela está no período de ovulação, quando ela está no período da TPM, pós-ovulação, ela não consegue se reconhecer. E muitas vezes o anticoncepcional vai acarretar o quê? Ansiedade e depressão, que vai influenciar na saúde sexual. Por quê? Essa menina, essa mulher, ela não vai lubrificar direito e ela vai estar inibindo o seu libido com o anticoncepcional. E esse estudo já é antigo, e eu ainda não sei como é que ainda continuo dando métodos anticoncepcionais para muitas mulheres sem necessidade. A gente sabe que o DIU, ele é fornecido pelo SUS, custa baratíssimo. E é uma maneira de você prevenir aí a gestação indesejável sem inibir fisiologicamente a mulher. E isso é um direito da mulher, né? E é estranho isso, porque fala em DIU, o médico não quer botar quem? O Mirena, que é com medicamento, com hormônio, porque o SUS não dá, né? Coloca um DIU de cobre, coloca um DIU de prata, é barato. Tu fica ali 5 anos protegida, né, de ter uma gestação indesejável, sem te inibir, sem mexer nos teus hormônios, sem mexer nos teus fatores biológicos e psicológicos, porque a mulher foi feita para progredir, né, e foi feita para procriar. Então, a gente tem que pensar, e eu, como uma filha adolescente em casa, nós já entramos num acordo que, a partir do momento que realmente encontrar alguém que for ter relação, a gente não vai optar por anticoncepcionais de uso oral, nem injetável. Nós vamos conversar com o médico e nós vamos colocar um DIU para que ela consiga crescer sabendo se reconhecer biologicamente, ok? O estudo realizado, então, nos Estados Unidos, né, comparou a questão de autoimagem com autoestima, com vida sexual, com qualidade de vida. E qual foi a conclusão? Mulheres com autoimagem genital negativa reportavam quadros depressivos, de angústia, de ansiedade em relação à sua vida sexual. Um parênteses. Uma menina, 20 e poucos anos, me procurou, né, que ela não gostava da área genital dela, que ela queria clarear, que ela não gostava do odor também. Normal, questão hormônio, tem odor, né? Eu brinco, é feromônio. A gente precisa do odor para poder se reproduzir. Se ela está ovulando, ela vai produzir um cheiro de ovulação, né? Não tem como a gente ter um cheiro de lavanda, né? Então, eu sou contra sabonetes íntimos com perfume. Não pode. Além de causar uma microbiota desregulada em função do perfume, ela vai estar inibindo a produção do cheiro dela. E muitas vezes as ISTs, a gente consegue identificar pelo cheiro, tá? Então, isso é muito importante. A questão de sabonetes, cheiro de lavanda, cheiro de perfume, uma cantora aí agora lançou um perfume para a área íntima. Digo, oi, melhor perfume do que o feromônio, do que o hormônio próprio do nosso corpo. Não é que é a porta para a gente poder fazer aí a reprodução. E essa menina não gostava, ela tinha uma autoimagem negativa dela, e aí ela
me procurou porque ela só tinha relação sexual com calcinha. E isso é muito corriqueiro, né? Eu que trabalho nesta área de atender pacientes que têm relação sexual com calcinha, porque não gosta dos seus grandes lábios, não gosta do seu clitóris. E se a gente for mais a fundo nisso tudo, tem uma crença embutida aí no meio, tem uma crença limitante, tem uma mãe autoritária aí por trás, tem um pai autoritário, tem uma violência muitas vezes, quando pequena, que a gente, né, que a mulher às vezes nem vem a recordar. Então, essa questão de não se gostar, geralmente ela tem um fundo psicológico gritante, e essa mulher, ela vem pedindo ajuda, tá? E uma autoimagem positiva, ela vai representar o quê? Uma saúde sexual aflorada, vai ter desejo, vai ter satisfação com o parceiro, porque ela vai se olhar e vai dizer, nossa, como eu tô bonita. E esse como eu tô bonita não é somente a relação sexual, é tu colocar uma roupa de manhã, tu te olhar no espelho. Não estou falando se você está em forma, se você é magrinha, se você é gordinha, não é isso. É você se olhar no espelho e sair confiante para a rua. Por quê? Porque ela gosta do que está refletindo no espelho. Né? Aquela autoimagem que ela está vendo, ela está se satisfazendo. E aí a estética, ela entra como um todo, né, pessoal? Tanto como a questão íntima, como a questão da face, então é um lábio que a gente pode aumentar, é um olhar que a gente pode abrir com a toxina, é um fio onde a gente pode dar um up, uma levantadinha. A gente trabalha, nós, o pessoal da estética, né, a gente trabalha em conjunto aí com as outras áreas, mas principalmente a gente trabalha para uma autoestima, para aquela mulher se olhar no espelho e dizer, nossa, eu tô bonita, eu tô gostosa, vou sair para trabalhar e hoje vai ser o meu dia. E aí ela já esquece daquele antidepressivo, daquela ansiedade. Por quê? Porque ela está bem consigo mesma. E é aí que a gente entra. Nós que trabalhamos com estética, a gente precisa o quê? Sempre elevar a autoestima com a autoimagem do nosso paciente. Então, as mulheres mais satisfeitas com o corpo, elas relatam maior frequência do ato sexual, em alcançar a fase orgástica com mais facilidade. É a principal propulsora, ela acaba procurando mais o marido. Por quê? Porque ela gosta, né, do que ela está vendo, ela se sente bem, ela sente prazer, sem constrangimento de tirar a roupa na frente do parceiro, de manter relações sexuais com a luz acesa. Esta mulher, né, que dentro de 4 paredes se demonstra forte com ela mesma, né, com que ela gosta, com o corpo dela, ela é uma mulher forte externamente. Por quê? Porque ela gosta do que ela faz, porque ela gosta do que ela está vendo, porque ela tem uma autoestima elevada, ok? Aqui eu trouxe, eu até retirei, eu tinha posto algumas imagens, depois eu retirei algumas, né? Lógico que tem algumas genitálias que precisam, sim, de reparo, né? Tem questões, disfunções, como pequenos lábios mais avantajados, né? Que acabam machucando, que acabam atritando em calça. Eu tive aí uma aluna que ela aguardou, né, todos saírem da sala, e ela começou a conversar comigo, ela me disse, ai, prof, tu tem a Gina, né, que eu tenho uma prótese de uma vulva, e acabou conversando comigo que ela gostaria de fazer alguns reparos, e o que eu achava da cirurgia. Como qualquer outra cirurgia, leva um corte, leva um pós-operatório, mesmo que for a laser, né, e pode sim vir a perder um pouco de sensibilidade. Mas, né, o que, às vezes, a cirurgia é muito mais vantajosa para essa mulher, por quê? Porque ela não consegue se olhar no espelho, né? Então, às vezes, um pequeno reparo eleva a autoestima daquela mulher e impulsiona aquela mulher. De repente, é só aquele empurrão que ela está faltando, porque ela não se gosta do que ela está vendo, né? Então, a gente trabalha justamente nessas
nesses pequenos ajustes da área íntima, né? A gente consegue trabalhar na estética, caso a gente não consiga, a gente encaminha para um cirurgião, e com isso diminuindo aí a inibição dessa mulher, a ansiedade e a avaliação negativa do parceiro, né? Porque nós somos julgadas o tempo todo. E tá cada vez pior, né? Antigamente era Playboy, né? No meu tempo lá de adolescência era Playboy. Não tinha quase Photoshop, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia é Photoshop em cima de Photoshop, e muitas vezes eu recebo, né, alguns questionamentos, até principalmente em grupo de colégio, isso aqui é real ou é fake? É fake, não existe uma vulva totalmente clara, principalmente depois dos 40, não tem flutuação hormonal, tem o atrito, tem a cera, tem a calça jeans, a mulher fica sentada há muito tempo, tem uma cândida de rebote, acaba manchando essa área. Então, não existe uma vulva perfeita, todas as vulvas são lindas. Tem que me controlar no horário, porque eu falo demais. Então, a gente tem que olhar para a nossa genitália e dizer o que falta para, de repente, algum leve ajuste. E o que não falta? Eu estou bem? Como é que eu estou encarando a minha genitália? O Brasil foi líder, né, em cirurgias plásticas de rejuvenescimento, principalmente de clitóris, né? E aí eu deixo um gancho bem importante, a questão do clitóris, né? A mulher que faz uso de testosterona sintética, tá? Não é a bioidêntica, é a sintética, né? A Durateston, aquelas testosteronas que são vendidas em academia, sim, ela pode vir a masculinizar o corpo da mulher. Então, a voz engrossa, pelos na face, e sim, o clitóris tende a aumentar. E eu já peguei, né, a paciente com clitóris que pareciam micropênis, né, de tão grande, por tantos anos, por tantos ciclos de testosterona, por malhar em academia, e esse uso indiscriminado de testosterona sintética e de procedência duvidosa, muitas vezes, né, de como é feito, né, às vezes ali do Paraguai, né, da fronteira, a gente sabe que é vendido, no camelô, a gente sabe que é vendido por debaixo dos panos, e de onde é que é feito, de onde é que é produzido, e a mulher aí tendo uma masculinização da sua genitália em função do uso aí dos anabolizantes, né. Uma tendência grande é a depilação de pelos pubianos, eu gosto muito desta foto. Olha lá a foto. Olha os desenhos, tem um bigode, tem a barba. Não, mas tem desenho. Como é que ela vai falar? Elisângela, por favor. Nós vamos desligar os microfones para nós deixarmos no final, né, as contribuições. Essa foto aqui é bem interessante, porque o homem vinha sem pelos, né, na barba, e a mulher com pelos, e a evolução, né, que hoje aconteceu, que os homens estão barbudos, né, a moda do lenhador, e as mulheres estão retirando os pelos. E sempre há esse questionamento, o que tu acha sobre a retirada dos pelos pubianos? Os pelos pubianos, eles nasceram, vêm com a gente com a maneira de proteção. Porque antigamente, né, não se usava roupa, não tinha roupa, na questão ali das cavernas, e é um meio de proteção. Hoje em dia, a gente não precisa mais dessa proteção dos pelos pubianos. Então, caso você queira retirar os seus pelos, porque eles vão ficar brancos, né, eu sempre digo, quer retirar, retira agora enquanto o pelo é preto, porque depois, quando o pelo ficar branco, porque ele vai envelhecer junto contigo, assim como o cabelo vai ficar branco, teus pelos pubianos vão ficar brancos. Depois não tem como a gente fazer a remoção com laser do pelo branco. Então, quer retirar? Retira logo, enquanto ele está preto. Ele servia de proteção. Hoje em dia, a gente usa calcinha, a gente usa calça. Então, não tem necessidade desta proteção de antigamente. E também uma exposição genital da mídia, né? Então, os biquínis cada vez menores, a exposição dessa genitália, como eu já falei, questão de Photoshop, de grupos de WhatsApp, circula muita coisa que não é real. Então, a gente tem que ter aí um pouquinho de bom senso
e saber que muitas vulvas que estão por aí, as imagens, elas são manipuladas por vídeo. Eu gosto muito dessa imagem que eu coloco em todos os congressos, né? Que não existe uma vulva perfeita, né? Existe grandes lábios maiores, existe pequenos lábios maiores, tem aquela vulva que é toda pequenininha e todas são belas, né? Não existe um padrão de vulva, tá? Então, isso eu gosto de deixar muito bem claro. Então, se você, colega, que tem um problema de relacionamento com a sua vulva, de achar está de acordo, não está de acordo, porque o homem, ele tem essa questão, né, de banheiro, de mostrar o pênis. Mulher, não, a gente não tem, né, não existe isso para nós. E eu acho que também a gente tem que se resguardar um pouco. Mas, e aí fica muito em dúvida, né, como é a vulva? Como é a vulva da fulana, da beltrana, da ciclana? Será que a minha está normal? Será que a minha não está normal? E eu digo, todas as vulvas são belas. A vulva é como uma face. Nós não somos simétricos, né? Então, eu tenho uma sobrancelha que é mais arqueada que a outra, eu tenho uma sobrancelha que é mais grossa que a outra. E assim, a gente tem uma mão que é diferente da outra, a gente tem um braço, a gente tem um pé que muitas vezes é milímetros, né? Por isso que às vezes tem até o meio lá, o 35,5, os 36,5. Tem um pé que é 1 milímetro maior que o outro. E assim a nossa vulva, né? Então, tem um pequeno lábio, às vezes um é maiorzinho que o outro. Tá tudo certo, tá tudo normal. A mesma coisa do grande lábio. Então, eu venho aqui dizer para você, né, que não existe um padrão de vulva. Você tem que se olhar e tem que se gostar, tá? E cada vulva é diferente da outra. Algumas disfunções sexuais, né, como dor, desconforto, falta de excitação, de desejo, de orgasmo, e eu venho bater novamente na questão de reposição hormonal bioidêntica. Eu acho que aquela linha do ginecologista tradicional, eu acho que ela está um pouco com os dias contados. Eu tenho visto muitos profissionais já falando abertamente sobre a reposição hormonal na mulher. Eu venho acompanhando este movimento dos hormônios, né, que ele iniciou ali há uns 3 anos atrás, dessa questão de hormônios bioidênticos, de fazer a reposição de testosterona, de estradiol, de progesterona, para nivelar esse ciclo da mulher, para dar um conforto para esta mulher, para trazer longevidade para esta mulher. Tá? E eu sou prova viva disso. Por quê? Eu me separei, né, há quase 3 anos atrás, e as pessoas dizem, nossa, prof, como tu mudou, e como tu mudou, e eles vêm, né, me acompanhando essa mudança, e eu digo, como a separação te fez bem? Eu disse, não foi a separação. Também, mas não foi totalmente. Eu faço uso de hormônio há 2 anos, né, e eu vejo o dia, 2 dias que eu não passo ali, meu estradiol, minha testosterona bioidêntica, que é o gel transdérmico, eu já sinto uma baixa no meu rendimento, tá? E não é somente sexual, é um rendimento mesmo de trabalho, porque a gente precisa da testosterona para poder produzir, né? E eu digo, por que aquele adolescente lá produz, tem um pique, vai jogar, a minha tá jogando vôlei, né? Já foi para a faculdade, ela trabalhou à tarde comigo, e agora tá jogando vôlei, 8h15 da noite. Como é que esses adolescentes têm tanto pique? Porque eles têm excesso de hormônios. Então, eu acho que a gente precisa estudar mais, eu acho que a gente tem que vir com mais cursos sobre a reposição hormonal bioidêntica, a avaliação do T3, a avaliação do T4, da tireoide, que é outro, né, que é o fator primordial para a mulher que está ali na menopausa, porque muitas vezes ela tem um hipotiroidismo subclínico que está trazendo para ela uma ansiedade, uma depressão, uma baixa de rendimento, um fator hormonal, um fator emocional gravíssimo que está se manifestando no parceiro,
muitas vezes o homem não entende o porquê que a mulher não quer ter relação naquela noite. É porque ela está com a tireoide desregulada, ela está entrando no climatério, muitas vezes, não está com todas as taxas hormonais desreguladas, ela acaba compensando no açúcar, que é gravíssimo, que acaba ocasionando uma desbiose intestinal, que promove mais depressão e mais ansiedade, ela fica cansada. Como é que ela vai ter relação sexual à noite? Não quer ter. E ainda mais que ela faz uso de anticoncepcional e antidepressivo e ansiolítico. Como é que essa mulher vai ter libido? Não tem. Ela não tem. E é simplesmente um ajuste hormonal, é encarar o climatério e a menopausa com outros olhos e entender que a vida após o climatério, né? E eu acho que isso precisa ser debatido e eu acho que isso precisa ser exposto para as mulheres, tanto que trabalham com a gente, como as nossas pacientes, como os nossos clientes aí do balcão, que eu sei que tem aí farmacêuticos da drogaria, assim como eu sei que tem farmacêuticas da estética. Secura vaginal, dispareunia, que é a dor no ato sexual, o vaginismo, que é a contração involuntária do músculo da vagina, essa dor no ato, a cândida de repetição, a infecção urinária de repetição, ela vem pela baixa produção do estradiol. E o estradiol é quem faz a lubrificação do introito vaginal. É ele quem lubrifica e ele estimula a produção de colágeno para que esse introito vaginal se mantenha flexível, tanto na questão do diâmetro como no comprimento para poder receber aí o pênis do parceiro, tá? Então, muitas vezes, essas disfunções sexuais é por baixa produção hormonal. Aline, Oi, meu bem. tá maravilhoso, mas a gente pode encaminhar. Tá, vou começar. Tem 3 manifestações, tá? Tá. Quanto tempo mais eu tenho? 4 minutos. Quase estourando ali. Não era 40 minutos? Já foi, nós estamos de 2 aqui regulando. Tá. Ai, meu Deus. Então, eu utilizo muito o gerânio como um óleo essencial, né? Um hormônio para poder trabalhar com a mulher na sexualidade, assim como o ylang-ylang, que é um afrodisíaco também. Então, fazer aromatizadores para botar no quarto com gerânio, ylang-ylang é perfeito, principalmente para trabalhar frigidez, inibição dessa mulher. As principais queixas que mais ou menos eu já venho abordando, né, que é a flacidez cutânea, a atrofia de grandes lábios, o escurecimento da área íntima, a foliculite e a pseudofoliculite, o excesso de pelos, ou então a rarefação de pelos, que a baixa produção de hormônio e o envelhecimento promove na região, gordura localizada, estrias, a cicatriz de episotomia, né, que é muito complicada, né? Então tem essa questão, muitas vezes o bebê chegando, ou então tem que botar fórceps e fica uma cicatriz inestética, a celulite e muitas vezes tatuagens, né? Eu brinco, né? A adolescente vai lá, faz uma borboleta, depois que tem a gestação, 2, 3 gestações, aquela borboleta acaba se transformando num dragão e a gente tem aí que fazer a remoção dele. O envelhecimento genital, então, é a diminuição de hormônios após a menopausa, a involução das estruturas, a vagina fica encurtada, estreita, ocorre um envelhecimento vulvar e vaginal, a pele fica áspera, tem um trofismo epitelial, assim como uma atrofia do introito, uma diminuição de grandes lábios, o que a gente pode preencher também, e uma redução tanto da produção de suor como de ferormonas, tá? Que é o hormônio do prazer. E aí muda todo o ecossistema vaginal, né? Porque mudando o cheiro, aumenta o pH, diminui lubrificação, diminui libido, começa o prurido, relações sexuais dolorosas, fica com a microbiota, como eu já falei, desregulada, e com isso, infecções urinárias e cândidas de repetição. Tem aí as discromias, elas vão acontecer geralmente em fototipos mais altos, com processos inflamatórios, muitas vezes depilação com cera, roupa apertada, gestações, o sol.
A gente pode tratar aí com radiofrequência, laser, criolipólise, cinesioterapia para fazer a ginástica, né, do introito vaginal, toxina botulínica para reduzir o suor, né, a produção excessiva ali do suor da região inguinal. Aqui tem as fotos. Correções de grandes lábios, a gente pode fazer as cirurgias, aumentar, diminuir, fazer o estreitamento do introito vaginal, corrigir cicatrizes, restaurar ímen, né? Tem aí a cirurgia de recuperação de virgindade, aumentar o ponto G também, para a mulher ter aí maior prazer, diminuir o clitóris. Eu gosto muito dessa parte da saúde íntima feminina, né? Onde a gente precisa dormir bem, diminuir o estresse oxidativo, diminuir o processo inflamatório, fazer exercício físico, fazer a reposição de T3, T4, progesterona, ter uma alimentação anti-inflamatória, diminuindo leite, glúten, cafeína, açúcar e repondo minerais. O principal mineral para a saúde íntima feminina é o magnésio, tá, meninas? E magnésio é primordial, seguido de vitamina D. Então, vitamina D e magnésio, eu digo assim, tem que ter em qualquer nutracêutico para a mulher, para poder a gente ter uma saúde íntima ok. As doenças, elas começam e terminam pelo intestino, né? Então, uma alimentação saudável vai diminuir o processo inflamatório, com isso vai diminuir a desbiose intestinal, diminuindo aí com isso casos de depressão, ansiedade, sinusite, prurido sobre a pele, articulações, a tireoide funciona melhor, né? Então, aí o selênio é muito importante, né, nessa dieta anti-inflamatória, justamente para a tireoide trabalhar ok. E se você tem problemas hormonais, você terá problemas digestivos. Se você tem problemas digestivos, você terá problemas hormonais. Conexão intestino, cérebro, pele. Já estou terminando, tá, Letícia? Extremamente importante, urinar após a relação sexual, ter uma higiene correta, tá? Sabonete neutro de glicerina, sem perfumes, por favor. O perfume, o excesso de conservante, ele causa uma desbiose na microbiota da nossa vulva. Absorventes diários, totalmente contraindicado. Calcinha de algodão, ok. Ai, porque eu suo muito, eu transpiro e não sei o quê. Meninas, leve uma calcinha na bolsa. Pronto. Calcinha de renda é só para criar fungo. É linda, ok, mas não para o dia a dia. Deixa para usar quando for sair, quando tem uma relação. De preferência, dormir sem calcinha à noite, para justamente não criar, né, uma microbiota que não é saudável para nós. Então, a área ficando abafada e úmida, ela vai proliferar e vai aumentar aí a recidiva de cândida, certo? Diminuir o açúcar, óleo de coco, tanto como lubrificante, ou então como óvulos, para poder introduzir, melhorando toda a questão da microbiota dessa vulva, melhorando a lubrificação, ele é muito válido. E aqui estão os meus contatos. Tive que correr um pouquinho, porque eu falo demais. A Ellen, quando me disser 40 minutos, amiga, eu disse, ai, meu Deus, eu falo muito. Aqui estão os meus contatos, então, meu e-mail, meu Face, meu Instagram, os contatos também lá da Skin Cursos, e foi um prazer estar aqui com vocês. Letícia e as meninas aí do GTT, gratidão. Lucas, querido, obrigada também, hoje me deu uma mãozinha aí na apresentação, e quero agradecer a toda a diretoria e todos os colegas farmacêuticos. Sensacional, Aline, muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada por todo esse conhecimento repassado. Nós teríamos, se pudéssemos, ficaríamos muito mais, porque o tema realmente vem, né, é interessantíssimo. Nós temos uma intervenção da Júlia Vicente, questionando a respeito do estudo sobre a tua fala no anticoncepcional. Quer falar um pouquinho, perguntar melhor isso, Júlia? Por favor, abre o teu microfone. Júlia? Júlia? Oi. Ela pediu um estudo, mas fazemos assim, ela entra em contato, então. Tá bom. Teus contatos, pode ser?
Pode? Tá. Uma outra questão foi da Vanessa. Ela levantou a mão e ela queria fazer alguma intervenção e eu pedi que ela aguardasse. Vanessa, quer falar conosco? Vanessa? Vamos lá, nós estamos entre amigas, não é, Aline? Lógico, podem perguntar. Também não. Não? Ficaram com vergonha. E aí, eu estava pensando realmente a respeito disso, e a Nara trouxe, né, um questionamento a respeito, e a tua fala, a respeito do implante agora que está na moda. Tu tem como contribuir com alguma coisa? Tenho. Vou ser sincera, tá? Que o implante eu não tenho visto ele com bons olhos, e a gente sabe que alguns deles ainda não tem nem registro na Anvisa. Não tem... o implante, ele também é sintético. Tá? Então, eu não... Aconselho. Eu não estou aconselhando, tá? Eu já vi caso até de necrose com o implante, da paciente ter que tirar o implante e acabar ficando uma cicatriz. Eu acho que ainda precisa de estudos para o implante, tá? Eu perguntei até para a Ana, porque eu coloquei há pouco tempo, né, o implante, porque eu tenho 54. E qual é a tua experiência? E é que, assim, falar da minha experiência de estar superativa é difícil, porque eu sempre fui, né, Ana? Sim. Mas, assim, eu sou sempre superativa. Mas, quando eu fui fazer meus exames e tudo, eu vi que foi constatado que de testo eu estava 0, né? Muito embora isso não mostrasse nas relações sexuais, não mostrasse nada, mas eu sentia um pouco mais de cansaço, tanto que eu disse para a médica, eu estou muito cansada, isso não é normal, muito embora eu trabalhe das 9 à meia-noite, não é normal, eu dizia, né? Então, aí foi que daí a gente decidiu colocar o implante, mas eu ainda ando curiosa sobre ele, né? Claro que é uma pessoa que eu confio, mas mesmo assim, se hoje não fosse o implante, o que tu sugeriria? Eu sugiro a utilização dos bioidênticos. A gente faz a utilização do estradiol com a testosterona bioidêntica em gel transdérmico, e aí a gente tem que fazer aí a dosagem hormonal e é prescrito a dosagem do hormônio conforme a deficiência aí da mulher. E a gente aplica de manhã, daí ou num braço a testo, no outro braço o estradiol, ou então na coxa. Eu ando aplicando na coxa porque ela fica mais fácil a aplicação. Né, o braço, tu perde mais tempo para poder toda aquela quantidade ser absorvida. E à noite, a gente faz a utilização da progesterona bioidêntica. No meu caso, como eu ainda menstruo, eu faço o ciclo de 14, né? Então, eu tenho o pico do estradiol, 14º dia, o estradiol baixa para a progesterona subir, né? Então, aquela coisa, a mulher não ovulou, 14º dia, subiu a progesterona sobe, 28º, progesterona baixa e vem a menstruação. Então, eu faço o ciclo de 14. Do 14º ao 27º, eu uso a progesterona bioidêntica, menstruo normal e fico usando diariamente testosterona com estradiol. No teu caso, tu já está menopausada? Na verdade, eu tenho endometriose, ovário policístico, nunca menstruei, sou toda esculhambada. Então... Então, provavelmente, a gente tem que fazer a gente não vai fazer por ciclo, você vai fazer o uso contínuo da progesterona, tá? E a progesterona, ela é muito interessante, principalmente, ela é fundamental para a manutenção do sono da mulher. É o que eu ia falar ali na palestra do sono da beleza. Foi o que eu mais senti diferença. Vamos fazer um tricô agora. Foi o meu sono. O sono. A progesterona, assim, o uso da progesterona, no meu caso, quando eu inicio no 14º dia, é o sono reparador. Então, a progesterona, ela entra justamente nisso, né? Prevenindo o envelhecimento ovariano. Porque a melatonina, ela é fabricada no ovário. E a mulher, na menopausa, não produz progesterona, baixa a melatonina e ela fica o quê? Acordada, ligada o dia todo. Só que no outro dia ela acorda fadigada. Por quê? Porque ela não dormiu. Então, é diferente daquele up que tu precisa trabalhar da testo, né? Então, ela fica fadigada de manhã porque ela não teve uma boa noite de sono. Então, nós precisamos ter um sono reparador para que toda a cascata
né, para que a gente possa descansar, e a produção de antioxidantes ocorra e a gente não tenha um envelhecimento, né? Então, a utilização de progesterona é fundamental, porque ela vai dar a manutenção para o sono reparador, além de todas as outras funções que ela traz, né? Mas a principal causa na menopausa é os calorões e a falta de sono, né? A gente brinca que o velho acorda com as galinhas, né? Porque acorda cedo, porque perde o sono. Então, a gente vai dar manutenção no sono com a progesterona, que vai proteger o ovário e, com isso, produzir aí melatonina. Tá? Então, é reparador. Teria um efeito colateral o uso da progesterona? Oi? Efeitos colaterais teria? A utilização bioidêntica, que eu saiba, não. Lógico que todos os hormônios bioidênticos, eles devem ser prescritos por um médico que tenha domínio do assunto, diferente da progesterona, que é utilizada sintética como anticoncepcional, né? Então, é utilizada bioidêntica. Giovana, bioidêntica que a gente usa para fazer essa reposição hormonal. E ela pode, sim, ser iniciada no climatério. A mulher entra no climatério por volta ali dos 36, 38 anos. Aí eu comecei tarde. Eu digo que eu comecei há 2 anos e pouquinho, eu estou com 45. Eu digo que eu deveria ter iniciado antes. É uma linha Lair Ribeiro que trabalha, né? Ítalo Rachi, Lair Ribeiro. Então, para quem quiser procurar e se aprofundar um pouco mais, é essa linha de médicos de longevidade. Mais alguma coisa, Ana? Que tá Tem a pergunta da Giovana a respeito ali, que acho que deve ter lido, ou da progesterona bioidêntica. Bioidêntica, é bioidêntica que a gente utiliza. Exime o uso do estradiol? Não. Tem que fazer a composição. Estradiol, testosterona e progesterona. Um hormônio não vai substituir o outro. Nós precisamos repor todos. A gente tem que perceber que a nossa produção hormonal, o nosso ciclo, ele é como uma orquestra. Então, subiu o estradiol, baixou no 14º, subiu progesterona, baixou no 28º para poder subir estradiol novamente. Então, a gente precisa ter essa produção hormonal e essa reposição hormonal para que ocorra essa orquestra, esse ciclo bem concluído e bem feito. E a testosterona tem que estar sempre nivelada em torno aí de 50, né? É a média de testo, tá? Por uma mulher, sim, também 50 é o que a gente preconiza aí por uma medicina preventiva. Que tenhamos mais oportunidades de te ouvir, Aline. Tá bom, estou aqui à disposição, né? Caso queiram aí para a gente conversar, montar um grupo de discussões, vamos lá, que eu adoro esse tema. O contato, então, está disponível, né? E é só entrar, só conversar com ela. Agora, então, nós teremos a fala dessa grande mulher, né? Uma grande amiga que topou esse desafio de falar conosco sobre a imagem, né? O poder que a gente tem e que ela naturalmente nos passa. Então, com vocês, Nara Núbio de Azevedo. Obrigada. Bom, primeiro, né, agradecer vocês pela confiança de me deixarem estar aqui, né, no meio de tanta gente, tanta mulher linda, maravilhosa, inteligente. Agradecer aí a Ana, a Letícia, agradecer a Ana Letícia, a Letícia, por estar aqui e falar depois dessa mulher, né? Vamos Olha, lá, nós trabalhamos em conjunto e a gente tem que se complementar. Mas todas essas tuas falas, eu aqui, inclusive, fui anotando coisas aqui, porque todas elas se relacionam com essa nossa autoestima total. Sim. Então, quando tu falou de sexo, eu achei ótimo, porque a autoestima também tem a ver com sexo, então, e é uma coisa muito importante na nossa vida, não existe a gente estar feliz se não estiver todas essas coisas dosadas. Então, eu achei ótimo. Nunca pensei sobre a região íntima, mas ligando tudo, obviamente, está tudo junto, né? Claro, cada um no seu quadrado, mas a autoestima, realmente, ela entra em tudo. Então, o que eu quero falar para vocês para começar aqui? Primeiro, os agradecimentos, eu estou muito honrada mesmo, tá? Então, assim, eu sou proprietária de loja física há 30 anos, filha de comerciantes, então eu há muito tempo trabalho com vendas e trabalho com moda.
Com o tempo, né, obviamente, uma pessoa curiosa, inquieta como eu, comecei a fazer 1000 cursos e entrei muito para o conhecimento, autoconhecimento. E juntando autoconhecimento com moda, autoestima, aí eu vi que a mulherada estava toda atrapalhada. Então, é uma paixão minha poder falar disso. Eu me orgulho muito de poder dizer que eu estou, acho que mais de 30 anos com a minha loja, né, Letícia? Mas há 50 anos vivendo dentro do comércio, então eu já vi de tudo e de tudo um pouco, para poder dizer para vocês que sim, a autoestima é a coisa mais importante que a gente tem, para que aconteça qualquer coisa na nossa vida. E saber que a gente precisa cuidar de coisas que somos acusadas de supérfluas, de coisas que não são necessárias, e que vocês saibam que quem nos julga são as pessoas que não estão preparadas ainda para começar esse processo. E uma mulher só é feliz, independente do tamanho do corpo que ela tenha, se ela estiver bem. E se ela estiver com autoconhecimento e saudável. Saudável principalmente de cabeça, que eu acho que é o que nos leva a tudo. Então, o que eu quero falar para vocês aqui... Falar de autoestima, eu acho que eu vou falar primeiro de uma coisa que eu falei hoje no meu Instagram. E para quem quiser me seguir aí, o meu nome tá Ana aqui, mas o meu nome é Nara, tá, gente? Porque eu entrei aqui sem querer pelo da loja. Nara Núbia, com 2 As no final, é o meu Instagram, que cada vez mais vai estar falando sobre isso. E a Ana e a Letícia sabem aí que eu sou bem polêmica às vezes, porque realmente eu falo assuntos que muitas pessoas não têm coragem de falar e muitas vezes as pessoas precisam ouvir e ajudo muita gente que mesmo sem querer. Então, hoje mesmo eu estava falando, iniciando o meu dia ali, organizando a minha casa, para falar de organização. E quando a gente fala isso, a gente pensa, imagina, eu já uso uma agenda, como se fosse só isso. Muitas vezes a gente está deprimida, chateada, triste, brigou com o marido, com os filhos, e a gente não sabe o que fazer. Quando a gente não está falando de uma depressão, né, gente? Não estou falando nada de cuidados que realmente precisam de médico. Mas muitas vezes a gente tem essa coisa de estar ali atirada, desorganizada, e a gente, hoje eu sugestionei a todo mundo que se pudesse, arrumassem os seus guarda-roupas. E mexessem em tudo que vocês têm em casa, abrissem as casas, porque aí vem uma energia diferente. Quando a gente mexe nas nossas coisas, a energia muda. Então, abram as suas janelas, mexam nas suas roupas, nos seus guarda-roupas, mexam na cozinha, tira o que está quebrado, o que está rasgado, o que está manchado, tira as roupas que vocês sabem que vocês não vão usar mais, doem, façam qualquer coisa para que vocês circulem a energia dentro de casa. Que eu sou uma pessoa que, assim, eu acredito em poucas coisas, porque eu sou um pouco cética, mas eu acredito muito em energia. Para mim, é o que nos move, é a energia. Por isso, talvez, que eu não pare, né? Então, se vocês mexerem nisso, organizarem isso, vocês já vão ver que vai ser libertador ter as coisas arrumadas. Ter uma agenda organizada, inclusive com o horário aquele que vocês matam muito, que é a academia, né? Que possa colocar lá como compromisso seríssimo da vida de vocês, que é o exercício, né? A gente precisa se exercitar, se não na academia, uma caminhada, fazer qualquer coisa que seja bom para a gente, para nossa autoestima. E volto a falar que é independente de corpo, que agora a gente, né, na internet é o corpo ideal, o corpo ideal, o corpo ideal. Não é isso. É a saúde, o nosso corpo ideal saudável. E isso leva a uma autoestima gigantesca, inclusive na nossa intimidade. Porque como a gente olha no espelho e quando a gente está energizada e gostando do que vê, muito embora não seja o perfeito, inclusive na cama com nossos parceiros, aquilo ali muda muita coisa. E a gente se entrega de forma diferente, e a gente é amada de forma diferente. Então, eu achei muito legal a fala, desculpa aqui, da Aline, eu quase não enxergo, né, aqui, da Aline. Eu achei muito interessante a fala, porque vai de encontro a tudo que eu falo, porque eu não consigo imaginar a nossa vida sem o sexo.
sem o gostar, sem conquistar, sem atrair pessoas. Então, eu começo falando por aí. Vocês precisam fazer alguma coisa que vocês possam se melhorar. E geralmente a gente reclama muito, né? A gente fica reclamando do que a gente tem errado, o que a gente não consegue mudar, mas a gente não faz absolutamente nada. Então, eu quero dizer para vocês que não é ser fútil, não é supérfluo cuidar das suas roupas, cuidar da tua imagem, fazer ali um botox, fazer ali um preenchimento de boca, cada um no seu quadrado, né? A gente sabe dos exageros, mas a gente tem que ter noção de tudo. Então, quanto mais a gente estiver alinhada e gostando do que a gente vê, e se sentindo saudável, mais a gente prospera em todas as áreas, seja de trabalho, seja de amigos, seja social, porque aí a gente convive mais com pessoas quando a gente está feliz, e seja sexual. Então, eu digo para vocês que eu fiz uma colinha, tá, gente, para mim não esquecer, porque eu não tenho ali todo o negócio montado, então eu não quero esquecer de nada para falar para vocês. Quando a gente não pode, assim, até oh, meu Deus do céu, a Letícia estava falando, a Aline estava falando de... Eu estou um pouco nervosa, tá? Porque eu estou aqui no meio de pessoas que eu não conheço, então vocês me perdoem, tá? Quando ela falou ali em a gente fazer algumas coisas para modificar, seja cirúrgico, muitas vezes a gente fica dizendo assim, eu tenho uma barriguinha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e reclama o tempo inteiro e não toma nenhum tipo de atitude. Essas atitudes, elas têm que ser tomadas para que inicie-se uma mudança. E a mudança só pode iniciar se eu tenho uma barriga que me incomoda, tenho ali a parte íntima que me incomoda, o que eu vou fazer para isso? O que eu preciso fazer para que isso mude? Isso tem muito a ver com a nossa autoestima, com o nosso autoconhecimento, e que se a gente resolver isso, o nosso contexto todo muda. Então, a gente vai mudando coisas pequenas, e vai criando energia para fazer outras coisas. Eu até queria perguntar aqui, Ana Letícia, quem aqui é proprietária, quem aqui é só farmacêutica, eu queria entender o que é o grupo mais certinho aqui. Vocês Vamos podem pro chat, dizer? gente, por favor. Eu sou farmacêutica. Farmacêutica. Mas Isso. E todas têm a farmácia própria, é isso que eu queria saber. Não? Não. Tá. Tem farmácia. Eu vou deixar uma perguntinha para vocês aqui, e depois eu quero que a gente possa falar sobre isso, tá? O que vocês, em atendimento ao público, e eu sei que já a Ana Letícia já tem uma pergunta para mim ali, fervorosa, o que vocês, que atendem ao público, pensam sobre imagem pessoal? Isso eu gostaria muito que vocês anotassem, se vocês quiserem me falar lá, depois também no meu Instagram, pode falar, porque eu vou falar um pouco sobre isso. Nara, eu não vou conseguir ficar lendo aqui, tá? A grande maioria, eu acho que deve ser... A Ellen comentou que ela é proprietária, eu sou proprietária, mas acho que a grande maioria é CLT. Tá. Tu permite... Levantou a mão ali alguém que eu acabei não lendo, por favor. Pode ter intervenção? Eu acho até melhor, porque daí a gente consegue... Nós temos estudantes de farmácia do sexto semestre, nós temos empregadas, a farmacêutica a gente, né, todos somos, mas assim, a grande maioria trabalha no público, trabalha no privado, trabalha como CLT, tem pessoal, que nem eu comentei contigo antes, tem pessoal de saúde pública, tá, que não trabalha com vendas, né, mas vai ter que vender a sua imagem através das suas roupas, através do seu... Então, é isso. Eu vou pode intervir quem comentou agora, tá? Quem levantou a mão, ou se foi ou qualquer outra pessoa, né, Nara, que quiser participar. Boa noite, Nara. Boa noite, Nara. Oi. Tudo bem? Eu sou Angela Rosa, eu sou conselheira regional de farmácia e trabalho há 25 anos com o público. Eu acho que a imagem ela é muito importante, mas não é tudo também. Né? Não é só uma embalagem bonita, tem que ser um complemento. Tá. Então, eu vou falar sobre isso, Ana Letícia, faz a tua pergunta lá. Que eu acho que a gente... Sim, eu ia botar no chat, Nara, mas eu faço a pergunta. Não, faz aí, que eu acho que é bem legal a gente entender essa pergunta. Eu tinha comentado com a Nara, assim, off, antes, eu disse, já te prepara que eu vou perguntar.
o que dizer para uma mulher como eu, que sabe se portar em eventos, né? Que sabe que tem que se vestir adequadamente, mas que não acha necessário fazer isso diariamente por achar que o trabalho é tão pesado, porque eu sou de drogaria, então tu carrega a caixa, tu limpa a prateleira, tu levanta, tu vai. E eu não acho tão necessário estar bem vestida, estar maquiada. O que tu diz para uma mulher assim? Gente, vamos lá, tá? Nós vamos fazer um exemplo aqui. Se vocês vissem uma pessoa entrar lá numa porta, tá? Olhem para uma porta aí, olha a pessoa entrar. Essa pessoa, ela trabalha com moda. Ou essa pessoa é farmacêutica. E ela, se eu chegasse aqui, por exemplo, hoje, descuidada, desarrumada, falando de imagem, será que a confiança seria a mesma? Será que vocês olhariam para mim com a mesma confiança? Eu tomei o cuidado hoje de me maquiar, de colocar um brinco que balançasse para chamar a atenção de vocês, um batom. Então, o que eu vou dizer para vocês? A gente, todo ser humano é muito julgador. Muito. Não existe uma só pessoa que não vai te olhar, que em 3 segundos vai já pensar alguma coisa sobre ti. Então, se eu chego numa loja, ou se eu chego numa farmácia, e eu encontro, e depois vou dar um exemplo para vocês, engraçadíssimo do que aconteceu hoje, tá? Se eu estou lá e a pessoa chega, e eu não estou preparada para recebê-la, que é a pessoa mais importante, o meu cliente, se eu me arrumo durante 6 meses para comprar um vestido de festa e ficar 6 horas numa festa e depois tudo acabou, eu gasto os tubos, faço um monte... E eu não acho que é importante me arrumar para o lugar mais importante que eu vivo, que é o meu trabalho, e que a gente passa, eu pelo menos, sei lá, 10 horas dentro do meu trabalho. Se a gente não pensar que é uma forma de venda, nós estarmos preparados para receber o nosso cliente, e eu garanto 100% para vocês que, por exemplo, a Elisângela me falou ali, quando o teu cliente entrar, Elisângela, e te olhar, porque eu gosto muito de cabelo preso, tá, gente? Cabelo preso, um brinco, um batom, ou cabelo escovado, né? Ou vocês não sei se tem que usar máscara, mas na época da máscara eu dizia o olho pintadão, ele já te olha de outro jeito. Ele já olha gostando do que ele viu. Porque nós gostamos de olhar coisas boas, né? Muito embora a gente adore uma tragédia, mas a gente gosta de olhar coisas boas, bonitas. Claro que depois que ele me olha, né, ele vai me dar a chance maior de falar. Um exemplo clássico é o seguinte, tu tá num lugar de moda e vai ter uma pessoa super arrumada, falante, alegre, e uma pessoa num canto, fechada, que não está, talvez, tão apropriada para aquele local. Muito provavelmente, tu vai procurar falar com a pessoa que te parece que entende mais, né? A mesma coisa pode acontecer com a gente dentro do nosso trabalho. Então, a pessoa olhou ali a Elisângela, tá bonitona aquela mulher, a pessoa se dirige naturalmente para ela. Não existe possibilidade de ser diferente, gente. Então, aí, quando ele falar contigo, Elisângela, tu já tem a atenção dele e agora tu vai fazer a venda. Com toda a tua sabedoria, aprendizado, cursos e tudo que tu faz. Então, a imagem é muito importante. E eu não digo roupas caras, não digo marcas, não digo nada disso. Eu digo roupa alinhada, roupa passada, roupa legal e o rosto receptivo. Porque a gente tem que ter ali o rosto receptivo. Um segredinho para vocês, quando vocês quiserem chamar atenção para a conversa, fala de vocês, usem batom vermelho. Porque a pessoa vai fixar ali na boca para ouvir o que vocês estão falando e chama muito atenção mesmo. Não foi por acaso, eu botei propositalmente hoje o batom assim. É a Ana Letícia também, né? Então, é importante. Cara, hoje eu botei um vestidinho, uma make basiquinha só porque eu ia encontrar contigo. Então, a maioria das gurias falam isso. Outros colegas. Ia fazer uma pergunta. E assim, nós estamos tendo alguns questionamentos ali, porque assim, ó, a gente atua em áreas totalmente diferentes, né? Tu vem da área, tu tem teu dom empresarial aí, tu lida com modas,
Nós, farmacêuticos, para que Lidamos tu com entenda, saúde. nós atuamos em 10 áreas diferentes. Dentre essas 10 áreas, nós temos mais de 135 especialidades. Por isso que, então, assim, ó, nós temos a área da estética, da farmácia, das análises clínicas. E o que acontece? A gente aprende desde a faculdade que muitas vezes, por exemplo, tu vai trabalhar num laboratório de análises clínicas, tu vai trabalhar num laboratório de uma farmácia magistral, a gente não pode, né? Porque a gente vai estar paramentada, a gente não pode estar com maquiagem, o ideal é não usar perfume, porque a gente vai estar interferindo, fazendo uma contaminação cruzada, a gente acaba não usando esmalte, e isso traz para a mulher farmacêutica, que a gente vem desde a formação da faculdade, o nem saber se maquiar, o não saber se arrumar, o se dedicar, o se gostar, porque a gente acaba, sim, muitas vezes trabalhando com uma touca, com um jaleco branco, com uma máscara, escondendo a beleza natural da mulher. Então, a mulher farmacêutica, a gente tem que aprender a desenvolver esta autoestima. Adorei! Porque a nossa profissão, ela nos boicota um pouco, né? Inclusive, teve um questionamento ali. Eu mesma, por exemplo, eu não estou conseguindo ler, vocês podem perguntar, tá, né, Letícia? Sabe que não eu tem... acho que esse momento agora, né, que tu, por exemplo, tu não tem uma apresentação, é o momento da gente ter um bate-papo mesmo, né? Então, eu acho que fica mais legal, de repente a gente até pode abrir, assim, ó, quem quiser se manifestar, abre o microfone e fala. Estamos entre mulheres. Deixa eu até dizer para você, né? Guria, então, eu trago, tá, para ti, esta realidade deste público que tu está falando. Vou deixar vocês falarem e depois eu falo, então. Tá. Eu gostaria de manifestar também. Eu me identifiquei muito com o que a Letícia falou agora, né? Porque eu sou da área da drogaria, né? Eu sou farmacêutica formada há 2 anos, mas eu trabalho na área da drogaria há 15 anos já, no comércio. Então, esse recebimento que tu falaste, assim, quando tu entra por uma porta, o teu cliente entrou naquela porta, assim, e se identificou contigo farmacêutico, né? O que vai chamar atenção? Infelizmente, eu vou dar o meu conceito, assim, né? Eu não tenho o hábito da maquiagem diária, eu sou adepta a cremes, adoro tratamento facial, gosto muito, né? Maquiagem eu uso em último caso, para sair, foi que nem a Ana Letícia falou, né? Eu sou uma pessoa, adoro um vestido de festa, adoro sair, adoro um salto alto para sair. Nós trabalhamos no comércio 10 horas por dia. Então, assim, quanto mais confortável nós estivermos, melhor. Né? A gente trabalha com caixa, a gente trabalha abastecendo mercadoria, a gente trabalha tirando pó. Então, entra aquele cliente pela porta e quando ele entra, a minha satisfação em ter ele ali naquele momento não é a minha paramentação, a minha maquiagem, o meu batom, é o que eu posso ofertar a ele todos os dias, sabe? O que eu posso transmitir, a ajuda que eu estou ali para poder transmitir a ele como profissional da área da saúde, sabe? Porque quando eles vêm até nós, farmacêuticos, foi o caso hoje que eu peguei de uma paciente no balcão, eu trouxe aqui no celular, ela já tinha seus mais de 50 anos, a minha mãe pediu esse medicamento nela, um creme vaginal, que ela tem a vulva muito seca e tal e tal. Putz, não é a mãe, né? Aí eu disse, ok, a tua mãe, ela tem relação sexual? Sim, ok. A gente percebeu de cara, eu percebi de cara que não era ela, então fiz toda uma indicação com gel, alguma coisa do tipo, que eu poderia fazer conforme a minha prescrição. Então, ela saiu tão feliz, tão realizada, que não foi a minha aparência montada que proporcionou àquela paciente aquilo que ela buscava. Eu te entendo o teu lado. Não, mas deixa eu te interromper agora, porque assim, eu não estou falando do paciente, tá? Não, eu te falando de você. Nós trabalhamos de segunda a segunda, então a nossa vida é dedicada o tempo todo a eles. Então, às vezes,
Tá, deixa eu interromper aqui, tá? Talvez eu não me fiz entender. Gente, olha só, eu trabalho 12 horas por dia, carregando caixa, fazendo tudo o que vocês podem imaginar. Quando eu falo da autoestima, eu não estou falando da autoestima para agradar as outras pessoas, da autoestima para eu estar melhor. E quando eu falo maquiar, se arrumar, é óbvio que eu, dona de loja, vou andar de um jeito, e deixa eu deixar claro aqui, hoje eu sou dona de loja, mas hoje eu faço mentorias para várias mulheres, da dona de casa até um alto padrão, tá? Então, assim, quando eu falo de autoestima e de tu ter o cuidado diário de algumas coisas, é pro teu bem, para tua autoestima. Quando eu falo, vamos maquiar, passar um batom, óbvio, cada uma tem que ajustar dentro da sua profissão. Eu não preciso me maquiar toda, mas eu posso botar um rímelzinho para quando eu me olhar no espelho, não me olhar com aquela cara também que eu estou ali, poxa, eu não estou me cuidando, eu não estou me amando, e chega em casa do mesmo jeito, encontra o marido e também está mais triste. Então, a autoestima faz com que a gente se cuide um pouco mais dentro de cada um da sua profissão e que faça. Hoje, por exemplo, tá? Eu cheguei aqui na loja, eu pedi para minha funcionária sair um pouco mais cedo para eu poder ficar sozinha com vocês. E eu saí, eu estava fazendo a minha mudança, gurias. Eu estava acabada, assim, sabe? Mas acabada. Eu trouxe aqui para maquiar e tudo para aparecer para vocês, não ia, né? De qualquer jeito. Fechei a porta da loja, tranquei. Quando eu tranquei, óbvio, né? Uma cliente bateu. Eu não... Aí eu disse assim, sempre tem que ser quando eu estou no pior momento. Porque, claro, eu sei, porque eu vendo um produto, né, de um valor um pouco mais agregado, então a pessoa também não quer. Daí, gente, sério, ela não me conhecia, tá? Daí eu perguntei, eu disse, não, eu sou a Nara. Tu é a Nara? Eu senti na hora. E eu, putz, ela deve estar me olhando, mas você não é a Nara, né, que aparece nas redes sociais, que mostra as roupas, que faz, que fala, não sei o quê, porque eu estava realmente muito cansada. Então, quando eu falo que a gente deve estar um pouco preparada para essas coisas, eu falo porque, assim, a gente leva o nosso nome, a gente leva a nossa imagem, e a gente tem que estar bem com a gente. Se tu tá bem, só passando um creme, fazendo o teu skincare, e cuidando de ti, e tu tá bem assim, e chega em casa bem assim, tá tudo ótimo. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que ter os nossos cuidados, desde a intimidade, né, até escovar o cabelo, fazer uma maquiagem, cuidar das unhas, porque, óbvio, eu posso estar na farmácia atendendo, sem pintar as unhas, mas as minhas mãos têm que estar impecáveis. É isso que eu falo. E, gente, eu não conheço vocês, mas acontece de a gente chegar em lugares, assim como quando a gente chega num hotel, num restaurante, quantas vezes a gente diz, que eu não volto mais, que não tá legal. Quantas vezes a gente já encontrou com atendentes que não tem a mínima condição de te atender, porque está com as unhas sujas, e isso acontece. Se a gente disser que não acontece, acontece, porque acontece até dentro da minha loja com os meus funcionários, que às vezes eu preciso chamar atenção. Então, essas coisas a gente precisa ver, porque essas coisas mudam o nosso dinheiro no final do mês. Então, é isso que eu quero dizer. Se quiserem perguntar mais dentro disso aí... Tem a Elisângela agora, por favor, e depois nós temos a Flávia, tá? Tá. Tinha que ser polêmico, né? Óbvio. Isso é maravilhoso. Ainda bem que eu já vim preparada. É que assim, uma das coisas boas que a gente falou no início, que a pandemia nos deixou, foi o meeting, a possibilidade de nós estarmos aqui reunidas nesse momento. Outra coisa que a pandemia também nos deixou de muito bom é o conforto que o farmacêutico sempre gostou, de usar um tênis, de não ter que estar com um salto. Eu acho que o mais importante de tudo, quando a gente fala em autoestima, é a gente ter o autocuidado, é a gente poder realmente ser autêntico. Eu acho que não tem valor maior do que... Vocês estão vendo o preconceito de vocês? Tá, só um pouquinho, deixa só a Elisângela se manifestar. Estão vendo? Porque olha só, quem disse que se arrumar é salto alto, tarará, tarará? Quem disse?
Não, a gente não busca, não é preconceito, é que a gente busca, através do nosso vestimento, uma boa qualidade para a gente poder fornecer qualidade para os nossos pacientes durante o dia, tu entendeu? A gente está ali ó, confortável, isso para nós não tem valor, sabe? Fala aí, Elisângela, por favor. Eu vou fazer uma fala bem rápida para não atrapalhar o andamento da palestra. No meu caso, por ser uma mulher negra, com certeza a autoestima tem que ser triplo, né? Deve entender, né? Então, assim, para mim, o essencial a apresentação, sim, né? Porque o cliente está lá no meio, está atendendo as pessoas, tem que ter compaixão, carinho, mas a aparência, ela conta muito, sim. Tem que sentir, tem que ter a autoestima em alta, para poder receber bem o teu cliente. Um batom, um rímel, uma unha bem feita, claro que às vezes não tem como, dependendo da profissão, como no caso a Letícia falou, né, são várias áreas de atuações, mas sempre se dá um jeito de poder refletir algo diferente para o teu cliente, né? E mostrar assim, que está bem consigo mesmo. Exato. Isso aí. Eu concordo em parte. Só um pouquinho, querida. Flávia, por favor, tua contribuição. Flávia? Oi, Flávia abandonou. oi, tá me escutando? Sim, Agora pode sim. falar, Flávia. Meu nome é Flávia e tem 2 anos e meio que eu me formei como farmacêutica, já tenho 47 anos, demorei a fazer minha segunda graduação, mas sou muito feliz, mas eu achei muito interessante a fala de todas vocês, porque acho que eu consigo sentir um pouquinho de cada uma, porque eu vivi muito tempo trabalhando antes de me formar como farmacêutica, eu era técnica, né, de laboratório e manipulação, então eu vivi muitos anos da minha vida com a touquinha, com a máscara, com o tênis, o propé, enfim, eu não aparecia. E com isso eu fiquei muitos anos da minha vida sem saber me arrumar, né? Porque eu não precisava, né? Então eu não me arrumava. Mas eu sempre tinha vontade de, o dia que eu fosse ficar na frente dos clientes, pacientes, eu poder me arrumar melhor. E eu acho muito interessante assistir essa palestra justamente por isso, porque para mim é muito importante recuperar uma autoestima que ficou durante muito tempo ali atrás de um jaleco, atrás da máscara, atrás da touca. E hoje eu consigo assim me sentir mais realizada, porque estou formada como farmacêutica e estou numa drogaria atendendo os clientes e ainda me aprendendo a me arrumar melhor. Ainda preciso de muitas dicas, mas estou me sentindo mais feliz de poder estar conseguir realizar não só o sonho de estar na profissão, como também estar melhor, me aparentar melhor, me apresentar melhor para os clientes e para mim mesma. Que maravilha. Flávia, assim, ó, tu te formou agora. Tem vários colegas aqui, assim como eu, que a gente se formou há muito tempo atrás, que é bom a gente nem falar. E a nossa profissão, tá? O farmacêutico, ele ficava escondido só fazendo a parte burocrática. A gente teve uma evolução tão grande da nossa profissão, tá? Ali nos anos 2013, 14, quando veio resoluções que fizeram o farmacêutico ganhar uma autonomia técnica, uma valorização, e cada vez mais passamos a ser farmacêuticos que a gente saiu de trás do balcão, onde a gente ficava escondido e não queria nem falar com o cliente, com o paciente, e a gente evoluiu como profissionais de saúde para o cuidado, para passar a cuidar da população, dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Assim como nós tivemos que nos reinventar como profissão, nós também aprendemos agora, e precisamos sempre estar aprendendo, a gente a se tornar e se cuidar como pessoas também, como farmacêuticos, como mulheres, como mães, como filhas, com todas as atribuições que a gente tem, além da nossa profissão. Então, a nossa profissão evoluiu.
hoje, com essa palestra, a gente está plantando uma sementinha dentro do nosso coração e pensando assim, por que eu tenho que estar escondida dentro de um jaleco? Por que eu tenho que estar vivendo num mundo só branco, com uma touquinha? Eu também tenho que me reinventar e me valorizar. A valorização da profissão veio, agora tem que vir a valorização da mulher farmacêutica, se cuidando, gostando da sua autoestima, se desenvolvendo como pessoa também. Porque para a gente cuidar, nós precisamos nos cuidar. Gente, eu tenho que sair, infelizmente, tá? Com essa minha fala. Eu deixo aí com a Ana Letícia para fazer o encerramento. E a Ellen, que está conosco. A Ellen também, porque nós estamos aí as duas presidentes dos GTTs. A Aline também teve que sair, porque assim, ó, a gente está fazendo diversas atividades, tá? A Aline tem aí um aniversário de uma amiga da infância, então assim, ó, a gente tem que realmente se dividir, a gente tem que se cuidar realmente. Então eu deixo essa mensagem assim, ó, de carinho. Assim como a gente evoluiu valorizando a nossa profissão e conseguimos isso, porque a gente, juntas, as mulheres, juntos, os profissionais, a gente consegue mais, a gente agora também, juntas, nós vamos ter que evoluir para esse autocuidado. E aí a gente vê a força da estética aí, muitas vezes, né, fazendo, como a Aline falou, o Instagram, às vezes, mostra uma realidade que não é a realidade. Então, as pessoas estão trabalhando muito a estética, o cuidado, mas a gente tem que trabalhar o emocional também. Porque se a gente não trabalhar o emocional, essa geração, principalmente mais nova, que está muito vinculada só à beleza, quando começar a envelhecer, ela também vai ter problemas que não vai conseguir saber lidar com este cuidado, com essa autoestima, com esta pressão que acaba tendo também, né, com o que a gente tem que estar mostrando. Então, eu deixo a mensagem e a reflexão de que a gente precisa ser autêntico antes de qualquer coisa. Que a gente assuma os cachos, como a Ellen assumiu, entendeu? Então, é isso que a gente precisa fazer na vida. É isso. E parabéns aos nossos GTTs que trouxeram esses temas hoje para nós estarmos aqui discutindo num dia após o Dia da Mulher. Beijo, gente. Tchau. Então, com esse gancho... Beijo, Letícia. Muito obrigada. Obrigada. Eu acho que com esse gancho da Letícia falando sobre autenticidade na área que acho que tu estava comentando, né? Nós precisamos ser autênticas, mas nós não podemos nos descuidar e a gente precisa se reinventar, como a Letícia falou, repaginar, mostrar que é preciso, né? Eu acho que é importante a gente entender o seguinte, quando a gente fala de autoestima e imagem, ainda se tem um pensamento do supérfluo. E a gente tem que entender que a autoestima, ela não é supérflua. Ela é o interno, é a pessoa estar bem. Então, ela tem que estar cuidando da saúde dela, ela tem que estar cuidando do visual dela. Muito embora, às vezes, a gente é sufocado por algumas profissões, a gente tem que encontrar subterfúgios para a gente se sentir melhor também. Como a época da pandemia, onde a gente tinha que ficar escondido, e eu falava, vamos pintar o olho, vamos, né? A gente não pode se entregar, porque quando a gente fica com a autoestima abalada, isso seja por causa de profissão, por causa de marido, por causa de algum outro problema, a gente tende a ficar triste e depressiva. E a autoestima, quando a pessoa tem depressão, ela tem uma baixa autoestima. Pode ter uma série de problemas, mas ela tem baixa autoestima. E quando a gente quer tratar isso, a primeira coisa que a gente faz, a pessoa precisa ir para a academia, a pessoa precisa interagir com pessoas, precisa começar a se arrumar, acordar mais cedo, fazer exercício. Então, assim, ó, isso é importante. E quando eu falo da imagem, né, a Karina acho que já saiu, a imagem realmente é importante, porque a gente não está falando da imagem só dentro do teu estabelecimento.
A gente carrega a nossa imagem como vendedoras, como farmacêuticas, em todos os lugares que a gente vai. E a gente tem que estar se sentindo bem, não só para as pessoas, mas para a gente mesma. E a gente consegue entregar melhor quando a gente está bem. E a gente consegue vender mais quando a gente está bem. E a gente consegue prosperar quando a gente está bem. Não existe a gente separar essas coisas. Eu acredito que no ramo de vocês, na farmácia, claro que a gente tem que estar ali com luva, vocês têm que estar, às vezes, muitas vezes, de máscara, vai estar, e vocês têm que estar em contato, muitas vezes físico até com o cliente, né? Não sei se chama cliente ou paciente, mas, né? Mas então, é diferente, mas assim, ó, gurias, quando eu fiz a minha primeira mentoria, acho que tu tá lembrada, né, Letícia? Eu ia fazer ela de autoimagem, tá? E começaram muitas mulheres me chamar, muitas mulheres me falar de depressão, de não estar se gostando, de não conseguir fazer as coisas, Eu pensei, meu Deus, como que eu vou falar de imagem se essas mulheres estão precisando de algo muito abaixo disso? E aí foi quando eu comecei a fazer a primeira mentoria, que eu chamei de O Resgate, aonde a gente resgatou essas mulheres da depressão, de falta de iniciativa, falta de querer trabalhar, medo de fazer as coisas, medo de começar, medo de trocar de emprego, medo de tudo, porque elas tinham uma baixa autoestima, porque elas não faziam nada além do que estava ali perto delas, que era seguro. Então, quando a gente fez o resgate, eu percebi que quase todas as queixas das mulheres são as mesmas. E elas estão relacionadas com o não gostar do corpo, achar que as pessoas não gostam dela, achar que as pessoas acham elas feias, elas se acharem feias, inseguras. Então, o que é o melhor exercício? A gente começar pequenininho, lá de dentro, do fundo, colocando para fora, tentando se arrumar mais, se olhando no espelho e se gostar mais. O marido dá um elogio do nada, e opa, porque eu me arrumei um pouquinho melhor. E quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de ser vista e a pessoa dizer, nossa, tu tá diferente, como tu tá linda, como tu tá diferente. Então, essas coisas nos alimentam. Elas não são supérfluas. Tanto que, às vezes, uma das queixas na mentoria é o seguinte, meu marido não me dá mais bola, meu marido isso, meu marido aquilo. E aí eu faço uma questão, eu faço uma pergunta só. Qual foi a última vez que tu colocou uma lingerie mais sensual, preparou uma noite para vocês e esperou eles? E, gente, pasmem, a grande maioria não faz mais. E isso está relacionado à autoestima, porque elas não estão bem. Então, quando eu falo de autoestima, é desde dentro de casa até o nosso trabalho. Tudo isso a gente carrega junto. Claro que a Karina disse aqui que ela não gosta de maquiar. Não gosta de maquiar, mas gosta de fazer, tu cuida da tua pele, tu tá cuidando de alguma coisa, tu prende teu cabelo, tu tá com uma cara boa e saudável para atender. Mas, gente, deem uma volta por aí. Deem uma volta. Olhem quantas pessoas vocês vão encontrar que está escrito ali, eu não estou bem, eu estou infeliz, eu estou insegura. Essa pessoa não passa confiança. Ela não passa... se a Karina estivesse lá atendendo a pessoa com esse semblante, ela não passa a mesma confiança. É a mesma coisa, a gente está falando de uma coisa que a gente desconhece. Como eu vou falar de beleza se eu estou ali andando de qualquer jeito? Como falar de botox se eu não tenho botox, se eu não faço nada, que eu estou ali com Aliás, o meu está vencido, ó. Que eu estou ali com... Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Discretas aí, então, né? Então, gente, tudo está ligado. Então, assim, saúde, a gente se colocar mulher independente da nossa profissão, sabe? Eu tenho uma admiração enorme por jalecos. Eu acho a coisa mais linda vocês de jalecos. Vocês não têm ideia. E quando a gente olha uma mulher de jaleco e ela tá com aquele olho assim, sabe aquele lapisinho, cabelo arrumadinho, um brinquinho, até no caixa de supermercado, quando a gente vê alguém assim, arrumadinho, diferente, é outra história. Então, aí... Não, a Karina quer comentar, ela levantou a mão. Fala, Karina. Eu sempre polêmica, né? Ai, meu Deus, ela vem.
Então, assim, ó, a gente fala em autoestima, realmente eu concordo com tudo que tu fala, né? Só que às vezes tu pega uma pessoa linda, maravilhosa, de cima a baixo, mas aquilo ali é uma casca, porque ela está arrumada, estilosa por fora, mas ela tá oca por dentro, né? Então, assim, então, assim, eu acho que nós, mulheres, hoje, então, que nem o caso da mulher ali, tu não te arruma por teu marido, mas hoje tem muita gente que a gente vê elas reclamando do marido, mas muitas vezes o erro tá na mulher. Sim, que é isso que eu tô falando. Né? Então, ela não procura, ela não tem atitude. Então, atitude sexual, atitude para a vida, atitude para atender no balcão. Eu sou uma pessoa muito dinâmica. E eu falo muito. Decisão, atitude e autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu falo, eu sou muito dinâmica, eu gosto de dialogar muito, então, sabe? Então, assim, ó, eu acho que a mulher hoje, não digo a mulher, a sociedade em todo hoje, né? A gente precisa tratar o nosso interior para te poder estar com o teu exterior bem também. Se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, assim, eu estudo autoconhecimento há 20 anos, tá? Se eu puder dar um conselho, façam isso. Porque vocês vão ver, porque aí quando tu fala da mulher que é a casca, tem mulher a casca que não tem autoconhecimento, tem todo o resto e não tem autoconhecimento. Ela não tem autoestima, ela não tem. Ela tem a cópia de tudo que ela vê que fica bom. Não é autoestima. Autoestima é autoconhecimento, tá? Então, assim, aí é tudo, é de dentro para fora. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente é linda, sem maquiagem, num sorriso, com a pele lá, mas assim, eu tô colocando para fora o que eu sinto por dentro. Então, não adianta ter autoestima, que daí eu não chamo de autoestima, sabe, gente? Porque o exagero do estar sempre arrumada, mas ser oca, não vai atender bem o cliente. Não transmite. Entendeu? Não vai transmitir. Não vai ter sabedoria, não vai ter autoconhecimento, não vai saber lidar com pessoas. Então, é autoconhecimento e aí é todo um processo. É um processo grande. Eu brinco, a gente fala de mulher, né? Mas aí a gente... Quantas vezes? A falta de comunicação é que faz com que a gente tenha relacionamentos ruins, inclusive dentro de casa, porque a gente não se comunica. Quantas vezes o homem acaba que, né, eu dou muito esses exemplos assim, porque a gente sente muito isso dentro de casa, que o homem não me olha mais, mas ele reclama da minha calcinha, ele reclama assim. Por que tu não reclama da cueca dele? Por que a gente tem que aguentar o cuecão frouxo? É a boca que fala. Entendeu? Fala. Porque eu acho bem importante, só que a gente tem que saber como falar. E aí vem o autoconhecimento. Porque quando a gente não gosta em alguma coisa em alguma pessoa, ou eu não gosto que o meu marido vista camisa de futebol, por que eu dou camisa de futebol para ele no Natal? Se eu não gosto. Então, ao invés de dizer para ele, eu não gosto que tu use camisa de futebol, quando ele colocar uma camisa preta, tu vai dizer, nossa, tu não tem noção como tu fica gato de camisa preta. Aqui na cabeça dele, o processo vai começar a acontecer. Porque tu não tá brigando, tu tá elogiando. E eu estava esses dias com Augusto Cury, e ele falando sobre isso, e ele dizendo que o poder do elogio modifica qualquer coisa. Então, a gente tem que saber fazer isso. E quem não gosta de elogio? Né? Então, a gente acaba cedendo aos elogios. E é por isso também a nossa imagem. Elogio, imagem, e a gente consegue o que a gente quer. É brilhante, assim, a gente teria assunto para bastante tempo ainda, mas justamente eu acho que foi essa proposta de trazer na área de mostrar que nós como farmacêuticos, principalmente dessa área que se trabalha muito em drogaria, que não se via até então a necessidade de que a imagem realmente transparece lá para o cliente quando ele entra. E agora que a gente começou a fazer essa situação que eu postei ali no chat, de atendimento, isso vai ser fundamental. E não é tirar a autenticidade, é se vestir, se é usar um tênis para ficar confortável durante o tempo inteiro, é usar um tênis que seja um pouco melhor, ou que seja mais vista. Muitas vezes a gente não vai ter tempo de falar, mas eu acho que a roupa, a forma como nós vestimos a roupa,
ou largada, ou um pouco melhor, com acessório ou não, é que pode também fazer a diferença. E aí eu comentei, eu sempre fui muito largada, tá, Karina? Eu sou assim, né? Quem me conhece sabe. Tu tá naquela situação. Também, assim, ah, mas aqui, Ana Letícia, não, tu tem andado bem diferente, lindinha. Então é isso, né? Para trazer isso. Fui visitar uma colega, acho que é interessante falar, também de drogaria, mas ela estava lá com o seu cabelo puxadinho, uma camiseta, né, do uniforme da loja, com uma make básica, com a unha feita, e aí eu disse, oi, se eu trabalho na mesma situação que ela, como é que eu não vou me permitir, como é que meu cliente não vai ter? E a partir de então, eu comecei a tentar melhorar um pouco mais. E eu acho que é isso, sabe, para fazer E eu acho que melhora muito em casa também. A gente tem que pensar que a gente é mulher, a gente não é farmacêutica, né? Nós somos mulheres também, que quando vão voltar para casa tem que ter uma outra história. Então, eu acho bem legal, é amor próprio. Isso, amor próprio. Amor próprio. Isso aí, falou tudo agora. Perfeito, Nara, exatamente. Definiu tudo agora. Se você não tem amor próprio, você não tem nada. Eu me amo, né? com gordurinhas, com a minha ruguinha, com o meu culote, eu me olho no espelho, eu digo, eu me amo, sabe? Eu olho e digo, gente, eu não mudaria nada em mim, eu não mudo realmente, porque eu sou perfeita. Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, e é importante, em diferentes condições, é a gente se amar, né? Eu acho que isso é importante. Porque a gente não dá o que a gente não tem. Mas esse amor próprio, Karina, ele também só vem com o autoconhecimento, né, Nara? E isso é um processo. E eu, como farmacêutica esteta, eu acabo muitas vezes caindo nesse nicho também do supérfluo, né? De que o procedimento ele não é necessário. Ninguém é obrigado a fazer botox, ninguém é obrigado a fazer procedimentos ou a cuidar da pele. Mas quando a paciente se sente melhor com aquilo, aquilo também é um tratamento de saúde. Então, principalmente quando eu falo com novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, eu sempre lembro que, além do profissional da estética, primeiramente o farmacêutico é um profissional da saúde. E a autoestima acaba colaborando com a saúde. Mas acho que a Nara trouxe muito bem isso, o quanto isso é um processo. Enquanto a gente precisa se desenvolver neste processo de autoconhecimento para se reconhecer e se aceitar. Seja da forma que for, mas só vai te sentir bem se tu aceitar aquilo que tu conhece. Enquanto a gente não sabe o que a gente gosta, enquanto a gente não sabe o que nos favorece, a gente anda com a manada. E muitas vezes a gente está usando o tênis da moda que não tem nada a ver com a nossa personalidade, ou está usando a roupa da moda que não nos favorece, a cor não nos favorece, porque a gente não se conhece. Então, esse processo de autoconhecimento, ele está, sim, vinculado à saúde. E nós somos profissionais da saúde. Então, por que a gente não vai cuidar de nós? É saúde mental. Eu acho que esse processo de conhecimento é saúde mental, gente. Assim, porque a gente não vai ser igual a todo mundo. Mas se a gente tiver a nossa essência, sabe, aquela coisa assim, eu gosto disso, eu vou fazer isso porque eu gosto, eu vou renovar minhas coisas, eu vou, porque é por gosto, para acelerar o nosso processo, e estudar. Gente, quanto mais a gente estuda, mais louca a gente fica. E é muito bom, sabe? Porque daí a gente não se satisfaz com não é que eu preciso ter muito, não, eu preciso ter mais conforto, mais coisas gostosas, mais pessoas legais do meu lado, e a gente fala sempre, quanto mais perto de pessoas inteligentes a gente estiver, meu Deus, que coisa tão boa, sabe? Então, assim, eu tô adorando muito ter sido chamada aqui por vocês, ter ali, ó, a Karina ter largado a bomba ali primeiro, porque daí saiu tudo que nós precisávamos. Nara, vamos contribuir assim, ó. A Marília Matos comentou como é realmente muito polêmico, e essa é a nossa ideia, né? De trazer a percepção, que ela acredita que, assim como eu que estou acreditando, que a beleza no nosso ramo de trabalho se mostra nos mínimos detalhes, como as unhas, os cabelos, a pele e outros cuidados. Roupas passadas, como tu tinha comentado, os calçados limpos e bem cuidados. E aí a gente tem a contribuição, um desabafo da Giovana, que diz assim, ó, fico tão cansada da jornada de trabalho. Tamo junto, colega. Que não sobra tempo para maquiagem, o máximo é o rabo de cavalo e batom.
E aí eu digo que é uma questão de prioridade, né? E é uma questão daí do amor próprio. No momento que achar pertinente, né, Nara? Eu acho que daí vem a... Deixa eu falar uma coisa que vai colaborar muito. Tá. A gente tem a mania de achar que só nós podemos fazer tudo. E a gente não delega nada para ninguém. E aí a gente quer fazer tudo, porque eu faço melhor. Não, não adianta. Então, deixa que eu faço, eu trabalho das 8 à meia-noite. E aí, meus amores, a gente deixa de ir para academia, a gente deixa de tomar aquele banho gostoso, escovar o cabelo, a gente deixa de voltar mais cedo para casa para fazer uma firula, porque a gente acha que só nós sabemos fazer. Quando não é verdade. Se a gente aprender a colocar pessoas, Ana Letícia, para ficar lá na farmácia fazendo o pesado, tu pode ficar fazendo ali o teu social e conquistando o dobro de clientes, inclusive indo para a rede social, entenderam? Então, assim, ó, a gente não é boa em tudo o tempo inteiro. Então, tratem de delegar para poder ter tempo de fazer um pouquinho por vocês. Porque o que se leva da vida, gente? É só trabalhar para comer e dormir? Não. Eu tenho pensado muito sobre isso. E é por isso que eu trouxe isso para vocês aqui. Eu vou, então, assim, ó, eu vou fazer um desafio aí. Se realmente quiser, essa mulher tem muito a contribuir, a gente não entrou na situação até da questão da roupa, né? Acho que a gente pode, o básico, né? O básico, aquela coisa básica que a gente de dicas que ela pode ter. Então, fica para todas as colegas, se acharem interessante, trazê-la novamente, por favor. Fala lá, manda o nosso contato, pode pedir, a gente está com os dados aí, com os contatos aí abertos, nos chama no Instagram. Fala o meu arroba do Instagram ali para elas me chamarem, me seguirem. Ó, eu posso depois falar de estilos para andar bem basiquinha e bem linda. E aí contribuir um pouco mais, tá? Nos achem, então, demandem lá para o pessoal do CRF, que a gente vai estar aí à disposição sempre, e a gente pode trazer a Nara de novo, né, Nara? Eu já estou aí, Nara, viu? Viu? Então, assim, a todos, a gente já avançou na hora. Nara, da tua disponibilidade, muito obrigada. Nós estamos em 2 horas já de encontro. Deixa eu só falar no Instagram de novo, para elas poderem me ajudar. Nara Núbia, com 2 As no final, tá? Se alguém puder escrever ali no chat, porque a pessoa está sem óculos, né? Não, mas a gente passa lá depois já. Tá? Vamos pedir para o pessoal aí da edição. Prazerzão de estar aqui com vocês. Olha, fiquei orgulhosa. E quando a Karine falou ali que a gente tem que andar assim, que a gente tem que andar assado, meu Deus, que sede dessa turma. Aí assim é que eu gosto, tá? Então, olha, fiquei muito feliz. As nossas colegas dos GTTs que participaram, a ele também já se retirou. A todos que estiveram conosco até agora. As nossas palestrantes que foram brilhantes nos seus temas, né? A Nara foi bastante polêmica, mas eu não tinha dúvida de que isso aconteceria. Então, acho que o objetivo a gente alcançou, que era reunir mulheres fortes, empoderadas, para a gente começar a mudar e sim ter mais poder com a nossa imagem pessoal para alavancarmos melhor a nossa carreira e mostrarmos ao que o farmacêutico veio a este mundo, que não é só, né, atender. Gente, muito, muito obrigada, então, por ter todo esse tempo. Obrigada.